pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento. Vamos entender melhor como é que funciona essa modalidade de investimento tão ofertada dentro das instituições financeiras, os bancos, para você que está começando a pesquisar sobre alternativas de investimento. Aqui no canal a gente já falou de tesouro direto, a gente já tem alguns vídeos aí. Também falamos um pouquinho de ações, falamos um pouquinho de corretora. E nesse vídeo hoje a gente vai falar dessa modalidade de fundos de investimento com mais detalhes. Então vamos entender como é que funciona essa modalidade, tá? Quando você está analisando as alternativas de fundos de investimento, é importante primeiro você conhecer quem é o responsável por esse fundo ou por esses produtos. Hoje dentro do Brasil é bem mais simples porque na prática a gente já tem grandes instituições que têm dentro das suas bases um serviço de administração de recursos de terceiros já bem consolidado. Então as grandes instituições hoje elas já têm áreas específicas que já atuam há mais de 40 anos nessa parte de investimentos, de criar fundos de investimento. Então isso é bem interessante dentro aí de um mercado que já é bem consolidado. E que para você que é investidor também te traz um pouquinho mais de segurança. Fala, bom, legal, eu tenho aí já grandes instituições que já fazem esse trabalho há muitos anos, mas vamos entender melhor um pouquinho como é que funciona, porque a questão do tempo que eles já atuam é importante, mas você precisa entender um pouquinho mais a fundo como é que funciona, até para que você consiga decidir melhor entre essas instituições qual é a que vai te atender, né, dentro do que você está procurando, tá? Então vamos começar entendendo que fundos de investimento são condomínios onde todos têm os mesmos direitos, todos vão usufruir da mesma rentabilidade e você como investidor, você está literalmente contratando o banco para administrar os seus recursos. Então quem manda no fundo, quem é o dono do fundo é você, junto com todos os outros investidores que nós chamamos de cotistas. Então quando você aplica num fundo de investimento, você adquire cotas. Um ponto que eu gosto de destacar que é muito importante na escolha de um fundo de investimento é a questão do custo administrativo, a famosa taxa de administração. O quanto esse banco cobra para prestar esse serviço para você. Essa taxa de administração, pessoal, ela é cobrada ela é divulgada ao ano, mas ela é cobrada de forma equivalente pelos dias que você permanece no fundo, tá? Então é bem importante que você saiba que, independente do fundo dar rentabilidade ou não, você vai pagar por essa taxa de administração. Eu faço uma analogia como se você tivesse um apartamento na praia que você só vai agora em janeiro, fevereiro, mas você passa o ano inteiro sem ir lá na praia. Você continua pagando condomínio. Então é importante entender que a taxa de administração é uma taxa pela prestação de serviço que, independente do fundo ter rentabilidade ou não, vai ser cobrada. Essa é uma informação muito importante que muitos investidores acham que só vai ser sobre o ganho. Não é. Mesmo que o fundo não tenha rentabilidade, vai ser cobrada a taxa de administração normalmente. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, verificar se o fundo ele cobra de você alguma taxa extra. Nós temos fundos de investimento hoje que têm a proposta de dar rentabilidades acima da média de mercado, que a gente chama de gestão ativa. E dentro desses fundos de gestão ativa, você pode ter fundos que cobram, além da taxa de administração, a taxa também de performance. Então é importante que vocês vejam, conversem com quem está te orientando ou leia todos os documentos que a instituição disponibilizou se há ou não a cobrança de taxa de performance além da taxa de administração. Então esse é o primeiro critério, os custos administrativos. Paralelo a isso, você precisa entender quais são as propostas de cada produto de investimento. A gente denomina isso no mercado de classes e subclasses. Essas classes e subclasses, elas são definidas de novo pelo órgão que vocês vão ver eu falando aqui praticamente todos os vídeos, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, ela já padroniza essas regras de classificação para que justamente você possa comparar entre instituições as características de taxa de administração, o valor mínimo para investir, e aí você consiga fazer um comparativo bem mais fácil. Como se fosse, por exemplo, a denominação de um carro 1.0. A
gente já tem mais ou menos a ideia da força de um motor 1.0. Então, se eu vou comprar um carro na Fiat, ou vou comprar um carro na GM, ou vou comprar um carro na Ford, eu já sei mais ou menos que esses 3 modelos têm a mesma força de motor. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem para fundos de investimento. Então, quando você vai, por exemplo, falar da classe renda fixa, você vai ter renda fixa, várias instituições vão te oferecer renda fixa. O que você tem que comparar dentro desses fundos de renda fixa? Valor mínimo de aplicação e o custo administrativo que eu destaquei no início. Esse é o fator principal, tá? Porque como você sabe, então agora ele vai ser cobrado e claro que ele vai ser cobrado não só sobre o rendimento, mas também sobre o valor investido. Então você precisa ver qual deles, sem dúvida alguma, oferece o menor custo possível. Sim, não tem nem o que a gente criar muita ideia aí. Quanto menor esse custo administrativo, melhor, isso sem questionamento. Então você precisa ver quais das instituições que dentro daquelas categorias te oferecem esse menor custo, tá? Para a gente poder melhorar ainda mais essa informação, vamos entender um pouquinho então quais são essas classes. Então a gente tem a classe renda fixa, que a gente vai colocar aqui do ladinho, que tem uma subdivisão, curto prazo, referenciado, renda fixa crédito privado, dívida externa, renda fixa simples, que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre todos eles, um a um, para você entender as diferenças, tá? A gente tem também uma modalidade dentro dessas classes que a gente chama de cambial. Então, para quem quer de repente operar no dólar, enfim, a gente tem uma modalidade de fundos de investimento focada nessa parte do dólar. A gente tem os multimercados, que são os fundos mais estratégicos, que podem inclusive entrar com renda variável, e os fundos de ações, né? Então a gente também tem uma modalidade de fundos de ações, onde você vai ter uma maior concentração aplicada em ações, e aí cada fundo tem a sua política, então concentrar em determinados setores ou concentrar em um único tipo de ação, que é algo também que a gente vai poder explorar em outros vídeos, mas já fica a ideia de que a gente tem então fundos de ações. Então, se de repente você pensar assim, poxa, mas eu não queria ficar lá escolhendo na corretora qual que é a melhor ação, enfim, eu queria que alguém fizesse isso para mim, fundos de ações já é uma boa ideia, mas lembrando de novo, vamos ver dentro do mercado, dentro das instituições, qual que oferece o melhor, a menor, no caso, taxa de administração. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês. Você está no canal da Polinvest, você vai ter aqui sempre a oportunidade de decidir com conhecimento. Até a próxima!